Bonsoir, monsieur, je suis à Paris. E aí, povo de Deus, vamos lá enviar? Ó, aqui já são 11h30 da noite. Quase não faço live de tão tarde. Mas é a vida. Vamos lá, vou fazer a live rapidinho, porque aqui já tá muito tarde. Falando sobre as questões de organização, de aprendizagem, tá? Eu fiz alguns stories falando dessa questão da aprendizagem, da acomodação, da adaptação. Porque hoje, né, hoje eu trouxe aqui para a viagem um ferro que eu tinha comprado 4 anos atrás, que eu encontrei, que a minha filha nunca abriu. Então a gente vai falar de adaptação, de aprendizagem, de modelo, de flexibilidade, de frustração, tá? Então, se você não está entendendo nada, volta lá nos meus stories, que tem a sequência dos stories. Então, quando eu falo de comunicação, eu falo de aprendizagem, eu falo de organização. Então, para a gente voltar para o evento do ferro de passar, tá? Quando eu comprei o ferro de passar, que teve esse vídeo da Mari Maria, muita gente me mandou, né? Falando, Leiliane, a mãe dela falou que ela não era retardada e não sei o que que acontece com isso? Gente, é assim, a minha filha tem 26 anos, certo? Então, eu sou do tempo que o autismo não tinha Instagram, tá certo? E são diferentes pessoas que quando você tem um filho com autismo, com TEA, com TDAH, ele não é a mesma pessoa a vida inteira. Ele vai mudando e você também vai mudando nos seus níveis de experiência. Então, por exemplo, 4 anos atrás, quando eu comprei esse ferro que eu dei para minha filha, esse ferro de passar, eu realmente acreditava que ela tinha a habilidade de pegar uma caixa, abrir e usar um produto, certo? Por quê? Porque intelectualmente ela funcionava muito bem e funciona muito bem. Só que a inteligência intelectual é uma coisa, a inteligência prática é outra coisa, a adaptação e a flexibilidade são outras coisas. O que acontece com esse pessoal do TDAH, do autismo? Eles evoluem cognitivamente, ou seja, eles acompanham a escola, a aprendizagem intelectual deles muitas vezes funciona, às vezes tem déficit, mas a maioria acompanha. Então, eles evoluem muito bem intelectualmente, mas eles não evoluem nas relações, nos relacionamentos. Então, o que acontece? Por exemplo, o pessoal do TEA, quando eles têm que fazer transição de carreira com 40 anos ou se recolocar, eles não conseguem mais. Eles se perdem, fica aquela pessoa que não sabe como recomeçar, ela não consegue se organizar, ela briga com todo mundo no trabalho, ela tem decepções, ela tem dificuldade de se adaptar, ela é cheia de exigências. Por quê? Porque ela tem baixa flexibilidade, ela tem rigidez cognitiva, só que nunca foi visto, porque quando você vem no curso da vida, você está acompanhando, quando você vai acompanhando a sua inteligência intelectual, acompanha as exigências, você vai terminar a escola, você às vezes vai terminar uma faculdade, vai arrumar um trabalho e a vida vai seguir, certo? Só que a sua inteligência prática e a sua inteligência das relações, relacional, emocional, não acompanha. Então, naquele primeiro lugar que você começou a trabalhar, que você foi no bolo, as pessoas meio que se acostumam com você e vai indo. Quando você tem que, com 40 anos, entrar num novo lugar, as pessoas exigem de você a maturidade dos 40 anos. E se você tem TEA, se você tem algum transtorno, ou TDAH, essas coisas, você não vai ter a maturidade de uma pessoa de 40 anos nas relações, nas adaptações, certo? E nos aprendizados. Você vai ter o conhecimento intelectual, mas você é aquela pessoa que é muito inteligente, que tem muita teoria, mas que arruma confusão com todo mundo, que é muito chato de trabalhar, que é difícil de lidar. É muito comum você escutar assim, mas é difícil de lidar. Voltando para o episódio do ferro de passar, o que aconteceu? Quando eu comprei esse ferro, juntando com a história da Mari Maria, que a mãe dela disse, mas você não é retardada, isso é normal você perder 1 ano na escola. Não é normal você reprovar 3 anos na escola. Não é. Tem alguma deficiência, alguma coisa que está tendo dificuldade. Que ela reprovou 3 vezes a 7ª série, né? E por que a gente começa a ter problema na 7ª série? Porque na aprendizagem, até a 5ª série, eu acho, todas as provas e os livros têm escrito assim, siga o exemplo. E aí tem um exemplo e você segue. Lá para o 5º ano, ou para o 6º, 7º ano, eles vão tirando isso. Ou seja, você tem que ler, interpretar e fazer a tarefa diretamente. E aqui, para quem aprende
por ensinamento ou por comando, já não consegue acompanhar o conteúdo. Entende? Por isso que lá na 7ª série começam os cortes na educação. Então, voltando para a história de ser mãe de autista, quando a minha filha está com 26 anos, 4 anos atrás, quando ela tinha 22, eu comprei um ferro elétrico de passar roupa para ela e entreguei o ferro para ela na caixa, do jeito que eu comprei, né, lá na Alemanha. E ela nunca usou, nunca abriu a caixa. Por quê? Porque eu não ensinei. Então, a mãe que eu era 4 anos atrás não é a mãe que eu sou hoje. Porque 4 anos atrás eu não estudava pedagogia. Então, depois que eu entrei para pedagogia, que eu fui fazer o mestrado em educação inclusiva, eu aprendi muitas habilidades com os autistas e o TDAH que eu não tinha só na minha experiência como mãe. A gente não nasce profissional, né? E aí, ela não usou o ferro, e é muito comum da mãe que não conhece os diagnósticos e os limites. Eu achava que ela era preguiçosa, que ela não queria fazer, que era má vontade. É porque você quer que eu faça por você. Você também não tem iniciativa sequer de abrir uma caixa. Eu já comprei o negócio pra você quer que eu faça tudo por você, né? Que é muito comum a mãe falar isso, a mãe que não conhece os modelos de aprendizagem. Hoje, com a experiência que eu tenho e o conhecimento que eu tenho, eu olho para uma situação dessa e falo, como que eu entreguei isso na mão dela? Claro que não ia dar certo, porque hoje eu tenho conhecimento para isso. Então, o que acontece com a mãe da Mari Maria? Ela olha para a situação no nível de conhecimento que ela tem, no conhecimento técnico da coisa que eu estou falando, não é do olhar de mãe. Para a mãe, o filho é sempre perfeito, né? A mãe, ela vai sempre ter o olhar de amor. Mas o olhar técnico, a gente não aprende, né? Eu fui buscar isso, eu fui estudar isso, né? E tive a oportunidade de estudar, nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, o que acontece? Hoje eu olho para o que eu fiz 4 anos atrás e eu digo, óbvio que isso não ia dar certo. Mas hoje eu tenho conhecimento para fazer essa diferenciação. 4 anos atrás eu não tinha. Então, se eu entregar esse ferro para minha filha hoje, e disser para ela, filha, isso aqui, eu tenho que dizer o quê? Filha, isso aqui é um ferro de passar roupa elétrico. Eu disse o quê, certo? Como é que ele funciona? Liga assim, 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 assim. Para que serve? Para você passar roupa assim, 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 assim. Quando é que você passa roupa? Assim, assim, assim. Qual é a roupa que você não pode usar esse ferro? Essa. Dessa maneira, e usando com ela uma vez e ela experimentando dessa maneira, a pessoa que tem déficit de atenção, autismo, etc., ela pode desenvolver a habilidade em relação àquele objeto, certo? Porque ela precisa ser ensinada passo a passo. Como abrir a caixa, como tirar, como liga, como desliga, onde coloca água, onde coloca não sei o quê. Porque a gente está falando de inteligência prática e de adaptação. Adaptação e iniciativa. Quem tem TDAH não tem iniciativa, ele não consegue começar uma tarefa. Ele fica morrendo olhando para a coisa e não faz. E ele fica culpado porque não fez, certo? E aí é um ciclo. Aí ele deprime porque ele se acha procrastinador e etc. Então, assim, quem tem TDAH não vai ter iniciativa de fazer. Quem tiver qualquer transtorno, né, de neurodesenvolvimento vai ter dificuldade de adaptação. Ou seja, deu errado, eu vou para onde? Deu errado, por onde é que eu começo? Deu errado, eu não sei, eu congelo, não sei o que fazer, tá? E aí, hoje eu vendo o ferro de passar, e essa história que eu tô contando para vocês, juntando com a história da Maria Maria, né, da mãe dela, a mãe dela não adquiriu conhecimento técnico, por isso que a resposta dela é emocional, né? Ai, você não é retardada, minha filha. Tá tudo bem, ela não é obrigada a ter conhecimento técnico. E eu tô falando para vocês como mãe que eu mesmo com 22 anos de convivência com a minha filha, por eu não ter conhecimento técnico, eu continuei repetindo erros, tá? E vou continuar repetindo ainda, né? Porque eu vou sempre ser muito mais mãe do que profissional. Mas a gente vai aprendendo a lidar. Eu tenho muitas pessoas que vêm estudar comigo constelação, comunicação, o que seja, porque elas falam assim pra mim, Leiliane, quando você fala eu entendo. O jeito que você fala eu entendo. Por quê? Porque de tanto eu conviver com a minha filha com dificuldade de aprendizagem, o meu jeito de falar é um jeito que pega quase todas as necessidades que eles precisam, né, para costurar o conhecimento e o conhecimento entrar. Entende? Então, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de níveis de aprendizado, de adaptação e de tipos de inteligência, eu vou ter pessoas muito inteligentes intelectualmente
e com baixa inteligência emocional ou nas relações. Vou ter pessoas muito inteligentes em questões práticas, mas muito pouco adaptáveis, ou seja, com baixa flexibilidade, ela não consegue se adaptar. Se você mudar de plano, ela enlouquece, ela não negocia, ela não consegue ver nada errado. Aí eu posso ter pessoas com transtorno de ansiedade, que é aquela pessoa que chega no trabalho, ela quer fazer tudo por todo mundo, ela não consegue ver nada, ela já quer consertar, ela já quer fazer pelo outro, né? Ela não consegue ver o outro executando, ela tá toda hora consertando alguém, dizendo que tá lento, que tá isso, que tá aquilo outro. Então isso tem a ver com ansiedade. Então, quando eu resolvi fazer essa live falando do tema da Mari Maria, trazendo essa consciência de que nós, mães, não temos aprendizado técnico. Eu hoje tenho, porque eu tive a oportunidade de estudar, mas foram 22 anos para eu começar a estudar pedagogia, para eu poder fazer um mestrado, etc. Tá? A mãe, ela tem o luto do filho perfeito. E tem também a dificuldade de ela enxergar que o filho tem alguma dificuldade ou algum defeito, como queiram dizer. Então, quando as pessoas me diziam que a minha filha tinha atraso mental, eu ficava indignada. Por que a minha filha... Porque eu só tinha essa filha. Eu não tinha parâmetro de comparação e nem experiência. Então, quando as pessoas me diziam, sua filha tem retardo, sua filha precisa de ensino adaptado, eu ficava indignada com as pessoas. Porque eu achava minha filha super inteligente e eu não tinha conhecimento técnico nem tinha comparativo. Então, a mãe, se for filho único, ela vai ter muito mais dificuldade de conseguir enxergar. Outra coisa, o fato dela ser mãe vai dificultar ela de enxergar as dificuldades do filho. E mesmo que ela enxergue, até ela enxergar, assim, suportar, aceitar, é outra história. Eu tenho mães que choram porque não conseguem dar Ritalina para os filhos. O médico passa, ela não consegue dar. Ela não consigo ver meu filho tomando veneno. Eu não consigo ver meu filho medicado. Meu filho é normal, meu filho não é louco, meu filho não é retardado. Então, essa mãe, ela tá com uma ferida do luto do filho perfeito que precisa ser cuidada. Então ela não consegue nem sequer medicar o filho, ela não aceita medicar o filho, ela luta, ela contesta. Por que comigo? Por que o meu filho tem que ser assim? Entende? Então tem várias camadas. Qual é o ponto principal? É que se a gente aprender a acolher o outro, a cuidar do outro, a gente consegue. Se você conseguir observar o outro sem criticá-lo e sem julgá-lo, você consegue entender como é que ele funciona, você consegue entender o que é bom para ele, tá? E tem uma coisa que é muito forte, o olhar, ele cura tudo. Tudo se cura no olhar. Tudo, todas as tuas feridas. Todas as tuas feridas são porque alguém não olhou para você quando você estava sofrendo. Alguém não olhou para você quando você estava com dificuldade. Alguém não olhou para você e você se sentiu abandonado. Então, o olhar, ele cura várias camadas, nossa. Quando a gente trabalha com adaptação, com níveis de inteligência, com níveis de flexibilidade, com modelos de aprendizagem, se eu olhar para essa pessoa com cuidado e der tempo a ela, de ela me mostrar quem ela é, a gente consegue se organizar. A gente consegue entender como é que o outro funciona e se adaptar ao outro e ele se adaptar a nós. Nós não olhamos para o outro. Nós só criticamos o outro. Só criticamos, condenamos, reclamamos. É horrível, né? Então, assim, o olhar cura muita coisa. O Maturana diz o seguinte, que quando a criança levanta a mão na escola e a professora não dá a vez para ele falar, ele não se sente não visto, ele se sente não amado. Quando a mulher corta o cabelo e o marido não percebe, ela não se sente não vista, ela se sente não amada. Então, quando eu verdadeiramente olho para alguém, o meu olhar não entrega só a minha visão, ele entrega a minha presença e o meu afeto. Então, quando eu realmente consigo olhar, quando alguém realmente é visto no seu lugar, dentro da sua liberdade, dos seus limites, muitas dores vão ser curadas nela, muitas feridas vão conseguir ser cuidadas e tratadas, tá? Por isso que ficou tão popular essa história do Eu Vejo Você, que até no Avatar fala, né, I see you, né? Claro que só uma frase verbalizada não quer dizer nada.
Só eu repetir uma frase pronta não quer dizer nada. Olhar alguém é olhar nesse sentido de acolhê-lo e de dar a ele lugar. Quando eu olho para o outro, procurando os defeitos, procurando as dificuldades, porque eu quero ajudar ele, porque eu quero que ele consiga fazer melhor, enfim, eu já tenho uma intenção em cima da vida dele, eu já não estou vendo ele, eu já não estou olhando para ele, eu estou olhando para os meus planos, né, em cima dele. Já estou falando sozinha, já não estou falando com ele, tá? Então, só pra gente entender. Até a Nicole perguntou assim, tu vai vender um curso sobre isso? Não, nunca vendi nem vou vender, tá? Tô falando aqui como mãe, na minha experiência, porque hoje me tocou muito essa experiência de quem eu era 4 anos atrás como mãe de autista e quem sou eu 4 anos depois. Dentro da mesma experiência, com o mesmo objeto, como o fato de eu reconhecer, de eu observar a minha filha e dar a ela espaços, de ela me dizer o que ela quer e como ela funciona, e também de ter adquirido conhecimento técnico, muita coisa mudou, tá? Não adianta eu adquirir conhecimento técnico para consertar o meu filho. Não adianta eu aprender a treinar a dislexia para eu treinar a dislexia do meu filho. Não adianta eu pegar ferramentas para apertar os parafusos do meu filho, tá? Porque aí ele vai perder a mãe. Ele perde a mãe para ter uma professora. Isso é triste, porque a professora eu posso substituir a mãe, não. Então a ideia não é essa. Então o conhecimento técnico ele também pode ferir se ele não for bem utilizado, tá? O conhecimento técnico serve justamente para que eu possa entender o que eu estou observando, não para eu consertar o que eu estou observando, tá? Só para eu poder acolher de um lugar com mais estrutura, tá? Porque só o amor muitas vezes não funciona, tá? A gente precisa de técnica também. Manda aí uma perguntinha, um assuntinho. Vai dar meia-noite, gente. Eu tô em Paris, 4 horas de estrada, tô morta. Mas enfim, estou cansada, mas estou em Paris. Quero dormir? Quero, mas eu vou dormir em Paris. Tô só o pó, mas estou só o pó em Paris. Vou embora, espero que tenha clareado para vocês alguma coisa. No curso de comunicação eu trabalhei um pouco dessas histórias, mas a minha ideia não é dar curso para como lidar com pessoas com déficit de atenção ou TDAH. Não, é simplesmente entender que cada um tem um jeito, esses mecanismos de adaptação e de aprendizagem são diferentes. A temporalidade é diferente. Eu tenho muitos casais, eu tenho um casal que se separou e eu atendi eles e eles voltaram, porque ela tinha se separado porque ele era autista, ela não sabia. Quando a gente conversou, eu digo amiga, e a filha era autista, né? Eu atendi o casal se separou, a filha é autista. Quando ela me trouxe as queixas do marido, eu digo, mas ele é claramente autista. A manga não cai longe do pé, né? E aí, quando ela cruzou as informações, ela, meu Deus! E aí eles voltaram. Porque tudo aquilo que ela achava que era maldade, que era preguiça, que era má vontade, ela entendeu que eram as características dele. E aí ela aprendeu a lidar com ele. Mas é o que eu volto a dizer, o amor ele também nos cega. O amor, ele não é suficiente, assim como a técnica não é suficiente. Os dois precisam dar de mãos dadas, tá? A gente precisa ter amor pelas pessoas e também ter a questão prática das coisas para poder entendê-las e acolhê-las com um olhar mais real da coisa, tá? Eu vou embora, que amanhã eu vou estar cansada fazendo stories, mas eu vou estar cansada em Paris, tá? Beijos.